Deus, podemos ter momentos como esses, junto às crianças. Alguns que estão aqui já vivenciaram, já passaram por esse momento, né, de estar no cultinho. A Maria está ansiosa. Ela até acordou quando falou em vir à frente para cantar, ela até acordou. Está ansiosa para participar do cultinho. Ela deve vir ligeirinho, porque a prima dela é pilhada, né? Se disser para ela, leva a Maria junto, ela, né, é capaz de pegar o embalo e levar ela junto. Mas é um momento a qual nós temos que realmente perceber e reconhecermos, amados, que a palavra, né, como a Mônica leu, e também Jesus deu essa ênfase, né, dos pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. A simplicidade, a naturalidade, a espontaneidade da criança, nós não encontramos no adulto, né? No adolescente, jovem, não encontramos, mas nas crianças sim. E isso é algo a qual nós precisamos estar sempre abertos e livres para motivá-los, né? Elas não medem esforços para isso, né? E o vô e a avó sabem disso, né? Quando os netos vêm, e eles estão vindo bem ligeirinho, né? Pelo menos o vô Guinter e a avó Neiva estão vindo bem ligeirinhos. A Isabel está num bom pique já. E para ela não adianta dizer assim, não, o vô está cansado, o vô está com um probleminha na coluna. Vem, vô, vem. Aí ela quer sentar lá na frente. Lá na frente nós temos duas cadeiras. Embaixo da Três Marias nós temos duas cadeiras. Nós compramos essas cadeiras com um propósito, mas elas não são assim muito usadas, não é? Porque elas não são umas cadeiras assim. Elas são aquelas cadeiras de madeirinha assim, sabe? Que a gente encontra na beira da estrada, assim uma concha, né? Não é assim tão fácil de tu sentar, né? Tu tem que ir meio assim. É ali que ela quer sentar. É ali que ela quer. Vem, vô, vem, vó. Brincar não é brincar em cima né? Na mesinha, tem que ser no chão. Então nós não podemos perder de forma alguma, em momento algum, a espontaneidade, a simplicidade, porque esses momentos são os momentos tão preciosos de nós podemos também expressar o amor pela vida delas, né? Glória a Deus. E mais ainda, que privilégio, né, que elas podem ter de ouvir a palavra do Senhor e escolher e decidir, né, aprender do Senhor e saber, puxa, vale a pena, tem algo bom, Deus tem algo bom para mim. E isso enche o nosso coração. Privilégio delas, né, porque talvez muitos, eu tinha 15 anos, muitos aqui não conheceram o Senhor desde a sua infância, né? Da maneira como elas podem aprender, né? Aleluia. Vamos orar, amados. Pai querido, nos é tão valioso momentos assim, nos são tão preciosos, e nós queremos mesmo, Senhor, compreender e perceber que vale a pena investir no Teu reino. Vale a pena investir nas crianças, nos adolescentes, jovens, ó Pai, em qualquer pessoa. Nós nos alegramos por esta noite, porque Tu nos tens falado, Senhor, nos tens revelado a palavra, nos tens mostrado a importância da Tua palavra, que ela realmente frutifique em nossos corações. Ó Pai, e nessa noite, Senhor, se há alguém que necessita de uma palavra que gere vida em seu coração, que mostre o rumo, que mostre decisões, que mostre clareza,
que, ó Senhor, Tu possas estar Te revelando. Espírito Santo, nós oramos e pedimos, tem liberdade em nome de Jesus, tem liberdade de falar ao coração, para falar e entrar e realmente romper com toda a barreira, com tudo aquilo que impede muitas vezes de que essa palavra frutifique. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amados, o Salmo 119, que eu li no início, o versículo 11 diz: guardo no coração as Tuas palavras, para não pecar contra Ti. Aqui, o salmista, e esse Salmo 119, ele é muito precioso, assim como Provérbios também, ele traz, né, ele fala muito sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós, como uma luz, como direção, como entendimento para muitas situações de nossa vida. E ele diz assim: guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. E eu creio que isso é a coisa mais importante. Nós podemos pensar muitas coisas, né, quando nos posicionamos, quando nós declaramos: não, eu sou do Senhor, né, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Jesus. Podemos, e muitas vezes corremos o risco até de estufar um pouco o peito, né? Achando que isso é o suprassumo. Mas o que o salmista diz assim: eu guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. Quantas vezes, amados, nosso pensamento está dessa forma: Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Eu não quero Te entristecer, eu não quero fazer nada que venha a Te desagradar. Eu quero conhecer a Ti, eu quero aprender de Ti, eu quero ser cheio de Ti, mas muito mais que isso, eu não quero Te desagradar, Senhor. Hoje à noite, eu gostaria de trazer essa ótica. O pastor Luiz Henrique tem ministrado. Aliás, uma ministração já está lá no YouTube, né? As outras virão também? São 4 ministrações, né? Olha, amados, essas ministrações são preciosas. Vale a pena relembrá-las, né? Em relação à palavra, né? A nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, né? Aquilo que envolve o nosso interior, o nosso ser. E eu creio que foi um tempo de ministração muito, muito importante para a nossa vida, para nos fortalecermos e para nos focar, nos deixar focados, né, naquilo que realmente é importante no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso falar, nosso pensar, a forma como nós recebemos do Senhor e a maneira como transmitimos também. Mas hoje à noite eu gostaria de olhar um pouco sobre essa questão da palavra de Deus a nós. Como a palavra de Deus vem a nós. Como nós a recebemos. O que fazemos dela? De que forma nós digerimos ela? Um Gaudério diria. Não estou pensando no Moi, tá? Não estou pensando no Moisés. Aliás, eu não estou vendo ele. Ou a impressão? Ele estava aí, já foi? Está com dor nas costas, sentando no sofá ali. Aliás, esse sofá aí está com os dias contados, hein, irmãos? Só queria avisar, se quiserem trazer uma cadeirinha diária, aquelas mais confortáveis, eu sei que estão com problema de coluna, né? Diria Moisés que faz agropecuária, quer dizer, agronomia, veterinária, agronomia ou Davi?
Ó, Davi, eu nem lembrei de ti. Mas a agronomia tem mais a ver com pasto, né? O veterinário com boi. Mas juntando os dois, o boi rumina. O boi tem um processo de alimentação muito interessante, né? Às vezes eu gostaria de ter esse processo. Ah, tu come um churrasco assim, né? Parece que vai tão ligeiro, né? Que bom seria esse... Mas ficar assim, ó, uma meia tarde assim. Opa, agora veio a picanha. Só entre eu vou apanhar em casa hoje. Mas tudo bem. Mas quando domina não é picanha, é só pasto. É só pasto. Não, foi só um pensamento. Mas Deus é grande na sua maneira de fazer as coisas, né? Por exemplo, meu pai tem um hábito que só eu suporto. Não, só eu não, muitos suportam. Que é isso? Ele não é. Mas quando ele toma um gole de água, aliás, a Isabel já aprendeu isso, né? Porque ela faz assim também. Ela toma um gole de água, ela fica com a água na boca. Toma, Isabel. Só que o pai, eu não estou expondo o pai, tá? O pai, fica meio chato até, né? O pai não está aí. Mas amanhã eu vou estar lá e vou falar para ele, dizer que eu falei isso, tá? Ele dá ele faz assim, e é bom, cara, é bom. É bom depois assim, tu fez uma refeição, tu toma um copo da água, né? Diz que é bom tomar depois, né? A água, e deve ser por esse motivo. Tu toma uma água e aí tu dá não precisa fazer ainda, né? Mas só para dar um bem-estar assim. De vez em quando assim em off, eu dou uma testada. Mas não significa que eu vou criar esse hábito. Não é isso, né, amados? Alguns têm preocupação que alguns hábitos se tornem hereditários, né? Não, eu sou muito de boa quanto a isso. Tenho cuidado. Mas, então eu estava falando do boi, né? De ruminar, meditar a palavra. Vamos fechar o parênteses, então, dessa questão agrária. Abram comigo o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Olha, tu vê um momento aqui com as crianças, é o que Paulo está aqui falando, né, a Timóteo. Que coisa linda, né? Provérbios 22:6 diz: ensina o teu filho, ensina a criança o caminho que ele deve andar e jamais se desviará dele. É uma coisa tão preciosa, né? Em dias como hoje, né? Com tantas ideias, tantos pensamentos, tantas colocações em relação a ensinar as crianças, né? Isso e aquilo e tal, né? Não vamos entrar em detalhes, mas a palavra é tão simples em dizer: ensina o teu filho, a criança, o caminho que ele deve andar e jamais se desviará dele. Ensina o caminho. E a pergunta é para pais, tios: qual é o caminho que nós vamos ensinar? E aqui Paulo escreve a Timóteo. Ele está trazendo uma exortação a Timóteo. E ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, ensinado, instruído, deixado a par, sabendo de quem o aprendeste. Isso é importante, hein? De quem tu estás aprendendo? De quem o teu filho está aprendendo? Hoje nem se fala mais da Xuxa, né? Um tempo atrás, aí, quando era o tempo das crianças, dos nossos filhos, a gente faria uma menção da Xuxa, né? É da Xuxa? Que as meninas, que as crianças estão aprendendo, hoje não é mais, né? Nem vejo mais, né? Já passou o tempo. Mas a tua palavra não passará. É disso? Quem é que está ensinando os teus filhos? Paulo está dizendo para Timóteo, olha, permanece nisso que tu aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se nós olharmos, quem é que ensinou Timóteo? Não é? Paulo faz menção, né, lá no texto, ali em Timóteo, na segunda epístola mesmo, no capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, né? Ali no 5, mais especificamente. Mas aqui ele fala também de Timóteo da mesma forma. Eu dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Isso é legal demais, que essa seja a expressão que a gente possa ter de um irmão para com o outro, né? Pai, eu me lembro de ti, eu me lembro da tua alegria, me lembro do teu entusiasmo, eu me lembro da parceria. Mas olha aqui no versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Paulo faz aqui no capítulo 3, ele faz essa lembrança, né, que desde a infância sabe das sagradas letras. Claro, ele tinha uma avó crente e uma mãe crente. Que privilégio! Talvez tu tenha lembranças dos teus pais. Lembra dos teus pais na tua infância? Boas lembranças. Eu tenho boas lembranças do pai e da mãe. Claro, se entramos em detalhes, talvez falhas ali ou lá, né? Mas a gente tem boas lembranças. Agora, que privilégio a geração que desceu, né? Ou alguns de uma geração, né, que tem seus pais crentes e que ouviram a palavra de Deus e receberam e puderam escolher, decidir. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Olha, que coisa boa. Permanece nisso que tu aprendeu desde a infância. Sabes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo não está dizendo, não, tu aprendeu lá o teu, né, e por isso é que tu é salvo, por isso que tu tem a tua fé né, forte. Não é uma questão assim, amados. O meu filho, né, aprendeu desde pequeno, eu não aprendi. Não é isso. Ou quem aprendeu não aprendeu. Não é assim. E aí não entra a questão da religiosidade. A gente sabe que os nossos filhos precisam ter uma experiência com Deus, de entregar a sua vida a Jesus. Eles precisam ouvir da salvação. Eles não vão ficar só numa historinha. Lá quando criança, a historinha que a gente lia para eles antes de dormir, o cultinho e tal.
Aí depois, quando ele sai do cultinho, não, isso é um embasamento. Mas vai chegar um momento, e mesmo quando crianças, eles já têm a boa oportunidade de conhecer e saber que Jesus quer morar no seu coração. Então essa realidade, Paulo diz a Timóteo, olha, isso foi um privilégio. Lembra disso, permanece nisso, guarda isso no teu coração. E esse conhecer a palavra, amados, ele produz convicção. Então conhecer a palavra, desde a infância, e saber que aquela palavra é verdadeira, que ela é o alimento para a sua vida, para a sua alma, vai gerar convicção. Por que então a criança chega na adolescência, na meninice, na adolescência, ela tem um embasamento maior? Um embasamento que pode lhe nortear para a vida. É porque o seu coração está recebendo daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro. Sabe, amados, nós temos que cuidar. As nossas crianças não podem aprender uma religiosidade. Eles não podem ver em nós apenas uma religiosidade, que as coisas são feitas para cumprir um cronograma ou um ritual. Eles precisam ver que aquilo vai gerar na vida delas algo eterno. E como eles vão ver isso? Em mim e em ti. Eles vão ver no irmão, no irmãozinho. Eles vão ver no pai, no tio, na mãe, na tia, no vô, na avó, nos irmãos da igreja. Eles vão ver que aquilo é verdadeiro, autêntico, que aquilo realmente é o caminho que eu quero seguir. Quantos testemunhos tem aqui? Quantos filhos que tem aqui que cresceram ouvindo a palavra do Senhor e podem dizer isso? Os mais velhos talvez foram salvos pela graça do Senhor, no sentido de que não tinham nada, não tinham nenhuma bagagem, mas o Senhor veio a eles num dia especial. Mas os filhos, eles têm recebido, e é uma bagagem tão valiosa. E aí sim, nós podemos dizer, como Paulo diz para Timóteo, permanece no que tu tens aprendido. E não vai ser diferente, amados. Não tem outra regra, e não é uma regra também. São as escolhas. Quando o Provérbios diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar e jamais se desviará dele, isso não é uma imposição, mas são subsídios, alimento para que a sua decisão seja no Senhor. Ela vai ter a boa oportunidade de escolher, ela vai ter na sua mente, no seu coração, a palavra que traz salvação. Ela vai ter informações do mundo, vai ter muitas informações do mundo, mas ela vai ver que o caminho do Senhor é o melhor. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, amados. Que Deus, na semelhança do que foi a vida de Timóteo, sejam os nossos pequenos, os nossos adolescentes, jovens, os nossos novos na fé. Mas no versículo 16, Paulo diz a Timóteo, olha, toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amados, a palavra de Deus, ela é constante na nossa vida. Não é assim? Nós temos o material, né, os livros de fundamentação, nós temos
um material de libertação, né? Cura interior, de formação. Nós temos discipulados, nós temos literatura, nós temos muitas formas de aprender. Mas Paulo está dizendo uma coisa que eu quero desafiar a cada um de nós hoje à noite. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amados, a palavra de Deus, ela precisa vivificar em nós. Seja da maneira como ela vem, ela não pode permanecer apenas no nível de ensino, ela não pode permanecer apenas no nível de conhecimento, ela não pode ficar apenas no nível de estudar e meditar. Ela precisa vivificar, ser vivificada em nós pelo Espírito Santo. O Salmo o Salmo 119, 11 é o que eu li, né? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que eu disse antes. Eu tenho que perceber e compreender que essa palavra, ela tem que me levar a essa realidade e essa disposição. Eu não quero desagradar a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo, útil para o ensino, ótimo. É dessa forma que nós vamos crescer na fé, no conhecimento de Deus, lendo, estudando. Mas ela é também para a repreensão no sentido de corrigir. Para a correção e a educação na justiça. Então a palavra de Deus, ela precisa vir a nós com o propósito de que nós cresçamos a nossa fé, que nós alcancemos maturidade na nossa fé. Não conhecimento apenas, mas a maturidade de que eu posso, no meu dia a dia, perceber e decidir a andar na vontade de Deus. Fazer aquilo que realmente agrada a Ele. Permitir que eu seja corrigido, permitir que eu seja educado, tratado na minha vida, que eu seja aperfeiçoado. A maturidade espiritual, amados, é algo que ela se confunde muitas vezes com o tempo de vida que eu tenho. Mas eu quero dizer, amados, às vezes encontramos pessoas que são velhas na fé, mas não são maduras. E às vezes encontramos um recém-convertido, 1 ano, 2 anos, e ele já expressa uma maturidade no seu nível, talvez na sua faixa etária, mas assim de uma forma tão perceptível, mostrando um desejo de Deus, mostrando sede de Deus, vontade de estar orando. Olha, às vezes eu me preocupo, pessoas que têm 10, 15 anos de vida com Cristo, ainda não têm a espontaneidade e a disposição de sentar à mesa e orar nas refeições. Tem que alguém cutucar, principalmente o pai, né, de família, ou até mesmo de orar. A oração é uma coisa que a gente vai aprendendo, não é? Falar, às vezes tem pessoas que são tímidas, mas eu acho tão estranho que muitas vezes tem pessoas que são tão eloquentes em falar, né? Fala da política, fala disso e daquilo, né? Contar um caos, mas quando precisa orar, não sei orar muito bem ainda. Quando já
deveria de compreender que orar é ter a liberdade de falar com Deus, e não falar para os outros. A palavra de Deus precisa ser vivificada em nós, amados. Não é admissível que a nossa vida com Deus seja rasa, que nós andemos apenas com os nossos pés no mover do Espírito. Não é admissível que eu tenha 2, 3, 10 anos, 20 anos com Cristo, e a minha oração sempre começa com a mesma frase: obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelo alimento, obrigado pelo sol, pelas nuvens, obrigado e obrigado. E fica só nessa linguagem. Não há um clamor, não há intercessão, não há uma manifestação de adoração. A palavra de Deus nos quer desafiar a termos realmente essa maturidade espiritual, esse crescimento. E isso vai realmente acontecer, amados. Como Paulo está dizendo para Timóteo, ele tem essa referência da sua infância, da sua avó, da sua mãe. Mas Paulo diz que toda a Escritura é inspirada para isso. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nisso, amados, é o que a palavra precisa gerar em nós. Olha, se a palavra de Deus, se a palavra que é ministrada aqui é todo domingo, é compartilhada nas células, tu escuta em alguma ministração, tu lê, se essa palavra fica no nível apenas de tu meditar e achar, puxa, que palavra bonita, que palavra profunda, que palavra que mexeu comigo, poxa. E às vezes até eu escuto, eu vou ser uma pessoa diferente agora. Mas se fica nesse nível, e aí quando saímos para fora, quando terminamos a leitura, a nossa mente já está em outra sintonia, a minha linguagem, o meu falar já está em outro patamar, aquela palavra se dissolve, ela se perde. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Lá Paulo está dizendo no início do versículo 14, a fim de quê? De que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que realmente Deus quer que a sua palavra produza em nós? Eu me pergunto, amados, eu acho muito bom, eu acho importantíssimo. Esses dias eu abri o coração para o Luiz Henrique. Às vezes eu abro o coração para ele. Ele fica às vezes bravo comigo também, né? Às vezes eu abro o coração para ele. E eu disse para ele, eu não gosto de certas coisas, né? Eu estou numa fase assim, que eu estou preocupado com alguns eventos, alguns programas, e nisso, naquilo outro. É uma coisa muito pessoal, mas também não vou entrar muito em detalhes. Porque, sabe, amados, às vezes as coisas elas acontecem, e eu acho que o problema está muito em mim. As coisas acontecem, mas eu não estou realmente com o meu coração aberto, eu não estou disposto, eu não estou percebendo que aquela palavra está da maneira como ela está vindo para mim.
né? Talvez eu pense assim, não, essa palavra é para aquele outro, para o que está do meu lado, é para o meu marido, né? Essa palavra é para o meu marido, ele precisa ouvir, pena que ele não está aqui hoje, ou para minha esposa, né? Enfim, eu não me disponho muitas vezes a estar aberto, né? E permitir mesmo que a palavra frutifique na minha vida. O que é necessário? O que é importante? O que realmente nós temos que compreender diante disso? Vocês perceberam que eu perdi o fio da meada? Não perceberam? Não? Tá, agora achei ele de novo, então. Que bom, né? Mas que bom que eu sou sincero também. Pegar ele de novo. Que coisa. Mas, como eu preciso ter cuidado em não deixar que a palavra se perca, que ela alcance o seu propósito. Não é isso que nós ministramos, não é isso que nós lemos na palavra de Deus, que a palavra, ela não volta vazia. E se eu percebo que a palavra foi bonita, legal, gostei, o pastor deu uns pulinhos ali na frente, eu ri bastante, legal, mas se eu saio daquela porta e aquela palavra, eu já nem me lembro mais, e chega na célula, pior ainda, né? Aí o líder de célula pergunta assim, amados, o que nós podemos compartilhar da palavra? Né? E o líder fica ali, esperando assim para que alguém fale, não só ele, né? Daí ele dá uns pitacos. Pior ainda é quando diz, gostei quando o líder lá contou aquela historinha, né? Aí só lembra das historinhas, né? Então, amados, a palavra de Deus precisa gerar vida, ela tem que produzir fruto em nós, e o nosso coração precisa estar atento e aberto a isso, e saber que realmente Deus quer que a sua palavra nos leve à maturidade espiritual. Cada um de nós. E sejamos realmente amadurecidos, cresçamos no seu conhecimento. E permitimos que não o vizinho seja transformado, que não o marido ou a esposa, mas que a gente permita, essa palavra, eu gostei daquela frasezinha entre vírgulas, né? Que muitas vezes é uma observação, né? É um detalhe, às vezes nem é a essência, né? É só uma observação, mas aquela palavra entre vírgulas ali, ela falou o meu coração. Foi uma exceção, foi algo diferente, mas essa palavra é que me desafiou a buscar mais o Senhor, crescer nele. E eu quero dizer, amados, que eu preciso estar atento à simplicidade da palavra de Deus, a maneira como Deus quer falar ao meu coração. Senão, eu corro riscos de perder o fluir, o mover do Espírito Santo. E eu sempre digo isso, amados. Quando Deus começa a falar num culto? Quando Deus começa a revelar aquilo que está no coração dele para mim. Para mim hoje, Neiva, Deus começou a falar quando estávamos tomando chimarrão na piscina. Eu gostaria de contar isso para vocês. Como é interessante.
Como é interessante a maneira como Deus trabalhou para eu chegar até aqui. Mas eu acho importante, amados. Eu não quero perder aquele momento. Aquele momento foi um momento... Olha, muitas coisas Deus já falou aqui, como eu disse antes, uns detalhes assim. Mas aquilo foi mais importante. Porque Deus, Luiz Henrique, Deus teve que mudar o meu coração. Sim, porque não foi um dia tão fácil hoje, né, para eu estar ministrando aqui. Eu liguei para o Jorge. Jorge, tu tens uma palavra? E o Jorge quase sempre tem uma palavra, né? Legal. E hoje o Jorge disse que não tinha uma palavra. E aí a Neiva olhou para mim e... Eu não tenho muita dificuldade, quer dizer, em falar, mas eu me preocupo em falar aquilo que está no coração de Deus. Então eu tinha meia horinha, né? Eu não sou também uma pessoa que fica 2, 3 horas sentada na escrivaninha para preparar uma palavra. Se eu ficar 2 horas é porque realmente está difícil a coisa, não tô recebendo nada. Não estou recebendo nada. A sintonia está difícil. Mas aquele momento que não era um momento... Se eu abrisse agora meu coração, que eu não vou fazer agora porque não tenho tempo. Sabe que as minhas histórias são longas. Eu não estaria aqui. Mas Deus começa falando, amados. E eu quero dizer que esse era o fio da meada, Normélio. Peguei de volta. Antes eu queria ter falado ali quando... Se eu não estiver atento àquilo que Deus quer falar comigo, e aberto para isso, e esperar que seja um momento assim, que brilhe uma luz, eu corro o risco de deixar passar. Ou que eu esteja assim, de bem com a vida, tudo legal. Por exemplo, eu sei que eu vejo daqui, né? Vocês não veem, mas tinham alguns piscando, né? Assim, cansados. Talvez o dia foi cansativo, foi um dia bonito. Isso não me importa, não me atinge. Mas eu sei que Deus falou ao coração. Eu sei que Deus falou ao coração. E essa palavra vai frutificar. Mas que tu tenhas o teu coração livre e aberto para isso. É uma boa terra, onde o semeador semeia e essa palavra frutifique. Amém? Sejamos zelosos em buscar ao Senhor, na sua palavra, no meditar e encher o nosso coração dela. O que tudo vai acontecer, meu irmão? Deixa Deus fazer. A boa semente é lançada e ela vai frutificar e vai crescer e vai dar frutos a 100 por 1. Então eu convido cada um a ter a disposição no seu coração para isso. Amém? Quando Deus começou a falar essa noite ao teu coração, medita nisso. Talvez não tenha sido nesse tempo da palavra, mas já tenha sido bem antes. Esteja atento, porque o culto não terminou ainda. Quanto mais ainda o Senhor quer falar. Glória a Deus por isso, né, amados? Esse é o nosso Deus, tremendo e maravilhoso. Fecha os teus olhos. Vem assim como tu estás, sentado. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz.
e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Nós nos sujeitamos à Tua palavra, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós endurecemos o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando, diante dessa palavra, que a Mônica antes ministrou também, se em algum momento nós somos tropeço para alguns desses nossos pequeninos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se, como adultos, somos às vezes tão eloquentes, como o Guinter falou, tão autossuficientes. Perdoa-nos, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra, através do Espírito Santo, trate o nosso coração. Queremos ser pessoas totalmente sensíveis ao Teu falar, Senhor. Que obrigada, Senhor, pela vida de cada um de nós que pode estar ouvindo a Tua palavra. Ó, Senhor, mas livra-nos de sermos apenas ouvintes, Senhor. Nós Te pedimos humildemente, como igreja, como Teus filhos, Teus servos, discípulos que queremos ser, que alegram o Teu coração, que a gente guarde no nosso coração a Tua palavra, para não somente engordar, mas para não pecar contra Ti, Senhor, com todo o temor no nosso coração. Nós pedimos, guardamos no nosso coração a Tua palavra para não pecar contra aquele que nos ama, aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. E a este Deus, nessa semana, nós queremos honrar e agradar. Produz no nosso coração sede pela Tua palavra. E não somente sede, Senhor, mas que a gente ame meditar, como foi ministrado, meditar, e que Tu nos dês força e graça para praticarmos, Senhor, e assim vidas tão necessitadas, Senhor, que tão perto de nós, sejam atraídas pela Tua vida, na vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, abençoa os líderes na Tua casa, abençoa os pastores, líderes de células, líderes das crianças, papais, mamães, avós, tios, senhores, senhoras. Pai, abençoa a Tua igreja, que tenhamos uma semana vitoriosa em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Vamos colocar de pé. Recebe do Senhor essa palavra, que Deus possa abençoar a cada um, guardando e fortalecendo nessa semana, no encontro das células, sejamos edificados, fortalecidos, renovados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, amados.